Olá, eu sou Edson Amaro e novamente para aquelas 12 pessoas que me acompanham pelo YouTube, eu quero recomendar a leitura de uma biografia de uma das pessoas mais importantes para o teatro brasileiro no século XX, Plínio Marcos. Esse livro chama-se Bendito Maldito, foi escrito por Oswaldo Mendes, ator, dramaturgo e amigo de Plínio Marcos. No velório de Plínio Marcos pediram a ele que escrevesse a biografia do amigo que tinha partido. Cara, Plínio Marcos é uma figura interessantíssima. Uma recordação que eu tenho é que em 2010 eu assisti essa montagem de Barrela, no Rio de Janeiro, feito pela companhia Nós do Morro. E foi assim uma coisa inesquecível, porque eles alugaram uma loja no centro do Rio de Janeiro, ao invés de usar um teatro, e fizeram um teatro de arena. Só que havia poucas cadeiras, só no final, no fundo da loja. A gente tinha que sentar no chão e havia pouco espaço e nós tínhamos que encolher as pernas. Eu fiquei juntinho da arena, então se eu esticasse as pernas, eu incomodava os atores. Cara, foi um espetáculo de 2 horas e foi muito incômodo ficar naquela posição. E aí você fica pensando no desconforto dos presidiários que vivem apertados como sardinha em lata durante anos nesse sistema carcerário desumano brasileiro, tantas vezes condenado nas Nações Unidas por desrespeito aos direitos humanos. E Barrela trata disso, de um jovem que passou uma noite na cadeia e lá foi currado, foi violentado sexualmente por um grupo de presos. E Plínio se dedica a mostrar no teatro o submundo, os presidiários, os catadores de papel, as prostitutas, os desempregados, as pessoas que estão não digo nem na base da pirâmide, mas muitas vezes no alicerce da pirâmide, no subsolo da pirâmide social. Eu li de Plínio Marcos Homens de Papel, Barrela, Navalha na Carne e Quando as Máquinas Param. São as obras teatrais dele que eu li. Eu não li Madame Blavatsky, não li Dois Perdidos numa Noite Suja, tô para ler ainda. E Plínio foi um sujeito muito coerente com as coisas que ele acreditava. Ele nunca fez parte de nenhum partido político, não era de panelinhas, não era de grupos, tinha um pensamento bem anarquista. Foi o cara mais censurado durante a ditadura militar, antes mesmo da ditadura, e a censura era uma coisa cruel. Os caras esperavam que o produtor gastasse dinheiro recrutando artistas, fazendo cenário, fazendo figurino, para depois dizer: olha, não vamos liberar a peça. Ou seja, o sujeito morria num monte de grana para mostrar uma coisa bonita para eles e ser censurado. E Plínio era censurado simplesmente porque o nome dele aparecia num jornal, numa revista. Ele passou a escrever para a Última Hora, convite de Samuel Weiner, sem assinar. Ele tinha até um apelido que era o... Agora esqueci, o repulsivo não, o subversivo não, esqueci. Enfim, alguém que era mal visto, alguém contrário à chamada moral e bons costumes. Agora vamos lá, que moral e bons costumes eram esses? O desejo da ditadura em esmagar Plínio Marcos foi tão intenso que ela proibiu um teleteatro filmado pela TV Cultura em que Plínio representaria São Francisco de Assis. A ditadura militar proibiu um especial de TV sobre São Francisco de Assis só porque Plínio Marcos iria representar o santo dos pobres. Então esse papo de que a censura era para preservar a moral e bons costumes não cola. Inclusive o André Barros, o diretor que escalou Plínio para fazer São Francisco de Assis,
recebeu um telefonema de um militar que o chamava para o DOPS, para o doicode, para dar satisfações. E nesse dia, Vladimir Herzog também foi chamado. Vladimir Herzog foi, e sabendo o final da história, André Barros continuou vivo porque se recusou a ir. Discutiu com o filhote da ditadura ao telefone e se recusou a ir. Se tivesse ido, talvez tivesse morrido junto com Vladimir Herzog. E uma coisa que eu não sabia era da profunda religiosidade de Plínio Marcos. Apesar dessas peças polêmicas dele, com muito palavrão, pornografia, etc., ele era um cara religioso, não vinculado a nenhuma fé, a nenhum grupo religioso. Dizia ele: dispensa-me dos rótulos, por favor, e eu te explico que a busca da religiosidade nada tem a ver com seitas, igrejas, grupelhos carolas, fanáticos acorrentados a dogmas e superstições. A religiosidade nada tem de alienação, conformismo ou adaptação ao sistema político, social, econômico e injusto. Aliás, religiosidade é altamente subversiva. A religiosidade leva o homem ao autoconhecimento, e o autoconhecimento leva o homem à subversão. O meu Cristo é o Cristo das prostitutas, minorias, marginalizados, negros, dos que têm fome. O despertador do homem, o grande subversivo, o grande inquietador. O que acho maravilhoso nele é o sentido de redenção da humanidade. Ele era capaz de compreender o homem todo. E Plínio teve uma vida franciscana. Ele várias vezes foi convidado para fazer comerciais, algo que dava dinheiro, ele estava sempre precisando de dinheiro, mas se recusou. A única vez que ele fez uma propaganda foi quando o Ministério da Saúde, aconselhado por Drauzio Varela, o convidou a fazer uma propaganda que seria veiculada nos presídios. E ele fez sem receber um tostão. E ele, que foi tão censurado, falava que com essa redemocratização estava surgindo uma nova forma de censura. Em São Paulo, começa-se a perceber que o governo pode até abandonar a censura policial, porque eles estão fazendo outro tipo de censura. Os teatros, as casas de espetáculo estão ficando nas mãos do governo. Então nós temos, ou os teatros são do governo federal, municipal, estadual, ou estão ficando nas mãos de sociedades culturais estrangeiras.